Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Declaro abertos os trabalhos da 5ª sessão extraordinária do ano de 2025. Boa noite, senhores vereadores, ouvintes 9FM e internautas. Ofício número 0149/2025, recebido do Executivo Municipal. Ofício de número 0149/2025. Assunto: presta informações. Serviço: Gabinete do Prefeito. Data: 23 de junho de 2025. Excelentíssimo Senhor, venho à presença de Vossa Excelência reencaminhar os anexos denominados metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores e metas anuais do projeto de lei da LDO, Lei das Diretrizes Orçamentárias, para 2026, visto que o encaminhado anteriormente houve falha na impressão, não constando os valores detalhadamente, sendo que não houve alteração do valor total dos demonstrativos, solicitando assim a sua substituição. Documento anexo. Sendo só para o presente, renovo meus votos de real apreço. Atenciosamente, Lúcio Antônio Alves, Prefeito Municipal. Emenda número 01 ao projeto de lei ordinária número 08/2025. Solicito à secretária a leitura da emenda, por favor. Emenda número 01 ao projeto de lei ordinária número 08/25. Emenda modificativa apresentada pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira ao projeto de lei ordinária número 08/2025. Artigo 1º. Modifica a redação do artigo 4º do projeto de lei número 08 de 2025, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. As metas e prioridades para o exercício financeiro de 2026 estão estruturadas de acordo com o Plano Plurianual 2022/2025, especificadas no anexo 3, integrante dessa lei, as quais terão preferência na alocação de recursos na lei orçamentária. Justificativa. A presente visa sanar erro de digitação, já que a redação original do artigo 4º previa que a elaboração do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2026 teria sido realizado com base no Plano Plurianual de 2026 a 2029, o que macularia sua constitucionalidade, já que o projeto de proposição em análise deve estar alinhado ao Plano Plurianual vigente, qual seja 2022 a 2025. Soledade, Minas, 23 de junho de 2025. Em único turno de discussão, a emenda. Em único turno de votação, a emenda. Aqueles que aprovarem permaneçam como estão. Declaro que a emenda foi aprovada por todos em único turno. Emenda número 02 ao projeto de lei ordinária número 08/2025. Emenda número 02 ao projeto de lei ordinária número 08/25. Emenda aditiva apresentada pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira ao projeto de lei ordinária número 08/2025. Artigo 1º. Acrescenta-se o presente artigo 13 e seus parágrafos ao projeto de lei número 08 de 2025, renumerando-se os demais. Artigo 19. O projeto de lei orçamentária anual conterá dotação para reserva de recursos para emendas individuais no valor de 1,5% da receita corrente líquida do exercício anterior
ao do encaminhamento do projeto, conforme estabelecido no artigo 128-A da Lei Orgânica Municipal. Parágrafo 1º. Metade do percentual citado no caput será destinada a ações e serviços públicos de saúde. Parágrafo 2º. A execução do montante destinado a ações e serviços públicos de saúde, previsto no caput, inclusive custeio, será computada para fins do cumprimento do inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 198, vedada a destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais. Parágrafo 3º. É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações oriundas de emendas individuais, em montante correspondente ao limite a que se refere o caput desse artigo. Parágrafo 4º. As programações orçamentárias previstas no parágrafo anterior não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica, além de outros não listados abaixo. Inciso 1º. Não comprovação de que os recursos orçamentários e financeiros são suficientes para a conclusão do empreendimento ou de etapa útil com funcionalidade que permita o imediato usufruto dos benefícios pela sociedade. Inciso 2º. Incompatibilidade do objeto proposto com o programa do órgão ou entidade executora. Inciso 3º. Ausência de pertinência temática entre o objeto proposto e a finalidade institucional da entidade beneficiária. Inciso 4º. Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ, não correspondente ao do beneficiário. Inciso 5º. Ausência de projeto de engenharia aprovado pelo órgão setorial responsável pela programação nos casos em que for necessário. Inciso 6º. Omissão ou erro na indicação de beneficiário pelo autor da emenda impositiva individual. Inciso 7º. Emenda individual que conceder dotação para a instalação ou funcionamento de serviço público ainda não criado por lei, em desacordo com o disposto na alínea C do artigo 33 da Lei Federal nº 4.320, de 64. Inciso 8º. Destinação de dotação à entidade que não atenda os critérios de utilidade pública. Inciso 9. Destinação de dotação à entidade em situação irregular, em desacordo com o disposto no artigo 17 da Lei Federal nº 4.320, de 64. Inciso 10. Criação de despesa de caráter continuado para o município, direta ou indiretamente. Parágrafo 5º. Em até 60 dias após a publicação da LOA, o Poder Executivo enviará, mediante ofício, à Câmara Municipal de Soledade de Minas, as justificativas do impedimento, correlacionando número da emenda, fato irregular e fundamento previsto no parágrafo 4º deste artigo e demais orientações pertinentes. Parágrafo 5º. Na hipótese de descumprimento do percentual mínimo de aplicação dos recursos para ações e serviços de saúde, todas as emendas individuais do parlamentar serão devolvidas para ajuste pelo prazo de 60 dias e deverão, após o esgotamento do prazo anterior, serem reenviadas no prazo de 15 dias. Parágrafo 6º. Na hipótese de manutenção do descumprimento dos percentuais a que se refere parágrafo, todas as emendas individuais do parlamentar serão desconsideradas para fins de apuração do cumprimento das regras estabelecidas na Lei Orgânica Municipal, referentes à obrigatoriedade de execução das emendas individuais. Parágrafo 7º. A parcela da reserva de recursos a que se refere o caput desse artigo, que não for utilizada pelos parlamentares
para indicação de emendas individuais durante o processo de tramitação da LOA, Lei de Dotação Orçamentária de 2026, poderá ser utilizada pelo Poder Executivo como fonte de recurso para a abertura de créditos adicionais. Parágrafo 8º. As entidades privadas, eventualmente indicadas como beneficiadas, deverão, para fins de operacionalização das emendas individuais de execução obrigatória a ela destinadas, apresentar plano de trabalho sujeito à avaliação técnica do Poder Executivo, que deverá conter: inciso 1º, cronograma físico e financeiro; inciso 2º, plano de aplicação das despesas; inciso 3º, informação de conta corrente específica. Soledade de Minas, 23 de junho de 2026. Justificativa: prevê no projeto de lei de diretrizes orçamentárias a forma de execução das emendas individuais consoante determina a Lei Orgânica Municipal. Em único turno, discussão a emenda. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Marcela Munhoz Ferreira de Souza. Só uma atenção na digitação dessa emenda, onde fala dos parágrafos, houve aqui uma falha na sequência da numeração. Eu sugiro a retificação. Sim, vereador, eu vou passar a parte técnica da casa para eles fazerem essa correção aí. Continua em discussão a emenda. Em único turno de votação a emenda. Aqueles que aprovarem, permaneçam como estão. Declaro que a emenda foi aprovada por todos em único turno. Emenda número 03 ao projeto de lei ordinária número 08/2025. Emenda número 03 ao projeto de lei ordinária número 08/25. Emenda aditiva apresentada pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira ao projeto de lei ordinária número 08/2025. Artigo 1º. Acrescenta-se o seguinte artigo 11 e seus parágrafos ao projeto de lei ordinária número 08 de 2025, renumerando-se os demais artigos. Artigo 11. Para fins de atendimento ao disposto no artigo 169, parágrafo 1º, inciso 2º da Constituição Federal, observado o inciso 1º do mesmo parágrafo, ficam autorizadas as concessões de vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estrutura de carreiras, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, desde que observado o disposto nos artigos 15, 16 e 17 da Lei Complementar Federal número 101 de 2000 e demais normas legais pertinentes. Parágrafo 1º. Além de observar as normas do caput no exercício financeiro de 2025, as despesas com pessoal dos poderes executivo e legislativo deverão atender às disposições contidas nos artigos 18, 19 e 20 da Lei Complementar Federal número 101 de 2000. Parágrafo 2º. Se a despesa total com pessoal ultrapassar os limites estabelecidos no artigo 19 da Lei Complementar Federal número 101 de 2000, serão adotadas as medidas de que tratam os parágrafos 3º e 4º do artigo 169 da Constituição Federal. Parágrafo 3º. A lei orçamentária consignará recursos necessários para atender às despesas decorrentes da implantação, revisão e atualização dos planos de carreira do servidor municipal, da administração direta e indireta, e mudanças provenientes da modernização da estrutura administrativa previstas em lei específica aprovada pelo Legislativo.
Parágrafo 4º. Dos termos do artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, a remuneração dos servidores públicos e o subsídio dos agentes públicos, dos agentes políticos, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Parágrafo 5º. Os poderes executivo e legislativo publicarão até 31 de julho de 2025 os valores dos subsídios e da remuneração dos cargos e empregos públicos, conforme disposto no artigo 39, parágrafo 6º da Constituição da República. Justificativa. A presente emenda visa realizar a correta previsão, de acordo com os preceitos constitucionais, das alterações na estrutura de cargos, inclusive as remunerações relacionadas, além da obrigatoriedade da publicação dos vencimentos. Soledade de Minas, 23 de junho de 2025. Em único turno de discussão, a emenda. Em único turno de votação, a emenda. Aqueles que aprovarem, permaneçam como estão. Declaro que a emenda foi aprovada por todos em único turno. Emenda número 04 ao projeto de lei ordinária número 08/2025. Emenda número 04 ao projeto de lei ordinária número 08/25. Emenda aditiva apresentada pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira ao projeto de lei ordinária número 08/2025. Artigo 1º. Acrescenta o artigo 12 e seu parágrafo único ao projeto de lei ordinária número 08 de 2025, renumerando-se os demais. Artigo 12. Observadas as disposições contidas nos artigos 18, 19 e 20 da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, e ao disposto no artigo 29, inciso 6º e 29A da Constituição Federal, os poderes legislativo e executivo poderão proceder modificações em seu quadro de pessoal necessárias ao desenvolvimento de suas atribuições, elaborando e encaminhando à aprovação projetos de leis ou resoluções que, inciso 1º, visem a concessão de benefício ou vantagem pecuniária, o aumento de remuneração, bem como a sua reorganização administrativa, inclusive a criação ou extinção de cargos públicos e a criação, extinção e alteração de estrutura de carreiras. Inciso 2º. Instituam ou alterem o plano de cargos e salários de seus servidores. Inciso 3º. Promovam a reestruturação do seu quadro de pessoal. Inciso 4º. Criem ou extingam cargos e funções independente da reorganização administrativa. Inciso 5º. Visem ao aumento ou criação de vantagem, bem como a reorganização de suas unidades administrativas e dos gabinetes dos poderes legislativo e executivo. Justificativa. Prevê a possibilidade de mudanças e adaptações que se mostrem necessárias à devida organização na estrutura administrativa dos poderes executivo e legislativo. Soledade de Minas, 23 de junho de 2025. Em único turno de discussão, a emenda. Em único turno de votação, a emenda. Aqueles que aprovarem, permaneçam como estão. Declaro que a emenda foi aprovada por todos em único turno.
Emenda número 05 ao projeto de lei ordinária número 08/2025. Emenda número 05 ao projeto de lei ordinária número 08/25. Emenda aditiva apresentada pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira ao projeto de lei ordinária número 08/2025. Artigo 1º. Acrescenta o parágrafo 3º ao artigo 11 do projeto de lei ordinária número 08 de 2025, que vigerá com a seguinte redação. Artigo 11. Parágrafo 3º. A Prefeitura Municipal deverá promover audiências públicas no momento de elaboração do projeto de lei orçamentária anual. Justificativa. Pretende-se apenas aplicar as previsões contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, quanto à publicidade e à participação popular no momento de elaboração dos orçamentos públicos. Soledade de Minas, 23 de junho de 2025. Em único turno de discussão, a emenda. Em único turno de votação, a emenda. Aqueles que aprovarem, permaneçam como estão. Declaro que a emenda foi aprovada por todos em único turno. Projeto de lei ordinária número 08/2025, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2026 e dá outras providências. As excelências desejam que seja realizada a leitura do projeto? Peço à secretária que realize a leitura do parecer elaborado pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, por gentileza. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Análise do projeto de lei ordinária número 08 de 2025, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias e dá outras providências. Relatório. O projeto de lei número 08 de 2025, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2026 e dá outras providências, é de suma importância, haja vista representar o elo de ligação entre o plano plurianual e a lei orçamentária anual, orientando, inclusive, a elaboração dessa última. A proposição em apreço compõe o ciclo orçamentário delineado, principalmente pela Constituição Federal, no seu artigo 165, e assim essa Casa recebeu o projeto de lei ordinária do chefe do Poder Executivo, conforme determina o inciso 23 do artigo 84 da Carta Política. Neste sentido, o projeto foi enviado em 30 de abril de 2025, consoante determina a Lei Orgânica Municipal, no parágrafo 4º do seu artigo 131. O exame a ser realizado se aterá ao aspecto jurídico, principalmente aqueles definidos pela Constituição Federal e a Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, consoante determina o artigo 129 da Lei Orgânica e o regimento interno dessa Casa, artigo 61, inciso 1º e 303. Nesse ínterim, prevê a Constituição Federal, no parágrafo 2º do seu artigo 165, que a Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública municipal, estabelecerá as diretrizes de política fiscal e respectivas metas, em consonância com trajetória sustentável da dívida pública,
orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária. O presente parecer foi realizado em conjunto com o assessor jurídico da Câmara Municipal, que prestou o auxílio necessário para a discussão do projeto. Fundamentação. De início, a presente comissão destaca a dificuldade constatada com relação aos anexos do projeto, já que não há classificação destes em números romanos. Embora devidamente titulados, há um desencontro entre a redação dos artigos que fazem referência em anexo 1, anexo 2 e assim em diante, e a ausência de identificação posterior. Além disso, também é deletéria a ausência de informações quanto à metodologia de cálculo utilizada para alcançar os valores finais dos anexos do projeto, dificultando o exame comparativo daquela metodologia com redação dos projetos pressupostos de validade. Ademais, observou-se que havia nos anexos tabelas em branco, ou que não foram devidamente preenchidas, a exemplo dos anexos de metas fiscais, metas anuais 2026, o que foi informado ao setor competente e resolvido. Diante desse quadro, a presente comissão irá apresentar emenda que comporá o capítulo 5 do projeto de lei, a fim de prevenir que as ponderações realizadas nos parágrafos anteriores não se repitam quando da elaboração do projeto da lei orçamentária. Impende destacar o resultado da análise do capítulo 3, que trata das metas e prioridades da administração pública municipal para o ano de 2026, que tomou como base o plano plurianual. Haja vista que das 4 metas listadas, todas parecem buscar atender os interesses públicos secundários. Importante reproduzir os dispositivos em suas literalidades. Artigo 4º. As metas e prioridades para o exercício financeiro de 2026 estarão estruturadas de acordo com o Plano Plurianual para 2026/2029, especificadas no anexo 3, integrantes dessa lei, as quais terão precedência na alocação de recursos na lei orçamentária. Parágrafo 2º. A programação da despesa na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2026 observará o atingimento das metas fiscais estabelecidas e atenderá às prioridades e metas estabelecidas no anexo, que se trata o caput artigo e os seguintes objetos básicos das ações de caráter continuado. Inciso 1º. Atendimento prioritário das despesas com pessoal e encargos sociais do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Inciso 2º. Compromissos relativos ao serviço da dívida pública. Inciso 3º. Despesas indispensáveis ao custeio e manutenção da administração municipal. Inciso 4º. Despesas com conservação e manutenção do patrimônio público evidenciadas no artigo 4º dessa lei. O motivo da atenção se configura em razão do fato dos incisos terem alçado como prioridade e metas da administração pública os interesses públicos secundários, ou seja, aqueles que dizem respeito majoritariamente aos interesses estatais, considerando com a pessoa jurídica que é e não com os que interessam em maior grau a coletividade, como bem explica o professor Matheus Carvalho. Em síntese, pode-se estabelecer uma distinção entre o interesse público primário e o interesse público secundário. O primeiro seria o equivalente ao interesse do indivíduo dessa sociedade, e o segundo são os anseios, necessidades do Estado como sujeito de direito. Em havendo conflitos entre os referidos interesses, prevalecerá o interesse primário. Tais apontamentos, embora não suficientes na visão desta para invalidar o projeto de lei, serão levados ao conhecimento do prefeito municipal por essa comissão permanente,
a fim de evitar que os erros e omissões observados no presente projeto sejam evitados quando da elaboração dos próximos e que também sejam priorizados os interesses primários da população interessada. Repisando-se o exame do artigo 4º do projeto, depreende-se de que este teria sido elaborado sobre a égide do Plano Plurianual para 2026/2029, mencionando o anexo 3º. A fim de constatar a afirmação veiculada no artigo supracitado, procedeu-se à sua análise, já que, se assim o fosse feito, o projeto estaria eivado de inconstitucionalidade, já que o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, ora investigado, deve-se compatibilizar com o plano plurianual nesse momento vigente, ou seja, de 2022 a 2025. Tal entendimento foi escampado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4629, publicada em 3 de outubro de 2019, cujo relator foi o ministro Alexandre de Moraes. Foi utilizado para isso o parágrafo 4º do artigo 166 da Constituição Federal, que dispõe: artigo 166, parágrafo 4º. As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual. Ora, está expresso que eventuais emendas devem ser compatíveis com o plano plurianual vigente, já que é o único que produz efeitos jurídicos, e não com o projeto de lei para o próximo plano plurianual, 2026 a 2029. Desse modo, a comissão buscou analisar o anexo 3 mencionado no artigo 4º, a fim de verificar as bases que serviram para a elaboração das diretrizes orçamentárias para o ano de 2026, constatando-se que provavelmente se trata de um erro textual, o que será objeto de proposta de emenda para essa comissão permanente, com fulcro no artigo 166, parágrafo 3º, inciso 3 da Constituição Federal. Prosseguindo no estudo, constatou-se que não havia a previsão de criação, extinção e transformação de cargos na estrutura dos poderes municipais, tampouco previstas a concessão de qualquer vantagem ou aumento, consoante exige a Constituição Federal, no seu artigo 169, parágrafo 1º. Artigo 169, parágrafo 1º. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções, ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas. Inciso 1º, se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, incluído pela Emenda Constitucional número 19 de 1998. Inciso 2º, se houver autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. No tocante a esse ponto, a comissão, no uso de suas atribuições legais e regimentais, apresentará emenda a fim de suplantar a omissão, haja vista as constantes mudanças que ocorreram no último ano no tocante aos cargos, empregos e funções públicas municipais, principalmente no âmbito do Poder Legislativo, na qual também será reforçada a obrigação de divulgação dos valores dos subsídios e remuneração dos agentes públicos municipais. Conclusão. Ante o exposto, apesar das intercorrências encontradas, principalmente quanto aos anexos do projeto de lei ordinária número 08 de 2025, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano de 2026 e dá outras providências, a presente comissão pugna pela viabilidade de aprovação, apresentando emendas ao projeto original.
Soledade de Minas, 23 de junho de 2025. Marcela Munhoz Ferreira de Souza, presidente relatora. Ataíde Vieira Maciel Filho, vice-presidente. Isabela Garcia dos Santos, secretária. Em primeiro turno de discussão, projeto de lei. Em primeiro turno de votação, o projeto. Aqueles que aprovarem, permaneçam como estão. Declaro que o projeto de lei ordinário número 08/2025 foi aprovado por todos em primeiro turno. Projeto de resolução número 05/2025, que, da nova redação anexo 2 da resolução número 02 de 2025, que dispõe sobre os cargos efetivos, comissionados e funções de confiança da Câmara Municipal de Soledade de Minas, bem como detalhe o quadro de pessoal. As excelências possuem interesse na leitura do projeto? Peço ao secretário que realize a leitura do parecer elaborado pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Serviços Públicos Municipais e Políticas Sociais. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Análise do projeto de resolução número 05/25, de autoria da mesa diretora. Relatório. O projeto de resolução número 05 de 2025, em comento, dispõe sobre a alteração da tabela de atribuições do cargo de auxiliar de serviços gerais, conferindo nova redação ao anexo 2º da resolução número 02 de 2025, que dispõe sobre os cargos efetivos, comissionados e funções de confiança da Câmara Municipal de Soledade de Minas, bem como detalha o quadro de pessoal de iniciativa da mesa diretora. Com a modificação, pretende-se retirar do leque de atribuições do cargo de auxiliar de serviços gerais os serviços estritamente de limpeza da sede da Câmara Municipal. Fundamentação. Inicialmente, cabe apontar que a espécie normativa no caso está prevista no artigo 156 do Regimento Interno. Artigo 156. As resoluções destinam-se a regular as matérias de interesse interno e de competência privativa da Câmara, notadamente as de caráter político-administrativo e as relativas a assuntos de sua economia interna, não dependendo de sanção do prefeito municipal, tais como, parágrafo 2º, inciso 2º, organização e regulamentação dos serviços administrativos de sua secretaria. Não obstante, também já se manifestou o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e São Paulo nesse mesmo sentido, a exemplo do julgamento que ocorreu em 2022 na ação direta de inconstitucionalidade São Paulo 2.304.695/89.2020.8.26.000. Ação direta de inconstitucionalidade. Leis complementares municipais que disciplinam cargos pertencentes ao quadro da Câmara Municipal de Santa Salete. Vício formal de inconstitucionalidade. Matéria que deveria ter sido disciplinada por resolução do Poder Legislativo. A Constituição Estadual confere expressamente ao Poder Legislativo a competência para dispor sobre a organização de sua secretaria, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços e a iniciativa de lei para a fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias por meio de resolução. Artigo 19 e 20, inciso 3º. Regra que se aplica aos municípios por força do artigo 144 da mesma Constituição. Ação julgada procedente com modulação dos efeitos.
Menciona-se também o julgamento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que proferiu o mesmo entendimento no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade no projeto número 1.00000.15.042905-8/000. Ementa: ação direta de inconstitucionalidade, município de Três Corações, lei municipal, revogação expressa, perda superveniente do objeto, criação de cargos em comissão do Poder Legislativo por meio de resolução, possibilidade, cargos de natureza técnica, ausência de funções de direção, chefia ou assessoramento, inconstitucionalidade caracterizada. Ultrapassado este ponto, verifica-se também que a regra de iniciativa, nesse caso, caberia exclusivamente à mesa diretora, consoante dispõe o parágrafo único do já mencionado artigo 156 do Regimento Interno. Artigo 156, parágrafo único. São de iniciativa exclusiva da mesa diretora os projetos de resolução que tratem dos seguintes assuntos. Inciso 1º, organização dos serviços administrativos da Câmara, criação, transformação ou extinção de seus cargos e funções. No exame do anexo 2º da Resolução número 02 de 2025, constata-se que as seguintes atribuições, entre outras, são objeto de almejada alteração: fazer limpeza em geral, varrendo, lavando, removendo pó, encerando as dependências, recolhendo lixo das dependências da Câmara. Proceder à limpeza interna e externa das dependências da Câmara, incluindo móveis, equipamentos, cortinas e toalhas. Coletar lixo das salas e dos corredores. Quanto a esse ponto, a presente comissão deixará a discussão dos aspectos essencialmente administrativos à comissão permanente, imbuída para sua análise. Conclusão. Ante o exposto, a presente comissão conclui pela viabilidade do projeto de resolução de número 05 de 2025, de iniciativa da mesa diretora, em razão do atendimento às normas constitucionais e legais afeitas à espécie. Soledade de Minas, 23 de junho de 2025. Marcela Munhoz Ferreira de Souza, presidente relatora. Jorge Luiz Nogueira, vice-presidente. Carlos Roberto Marques, secretário. Parecer da Comissão de Serviços Públicos Municipais e Políticas Sociais. Análise do projeto de resolução número 05/2025, de autoria da mesa diretora. Relatório. O projeto de resolução número 05 de 2025, em comento, dispõe sobre a alteração da tabela de atribuições do cargo de auxiliar de serviços gerais, conferindo nova redação ao anexo 2º da resolução número 02 de 2025, que dispõe sobre os cargos efetivos, comissionados e funções de confiança da Câmara Municipal de Soledade de Minas, bem como detalha o quadro de pessoal de iniciativa da mesa diretora. Com a modificação, pretende-se retirar do leque de atribuições do cargo de auxiliar de serviços gerais os serviços estritamente de limpeza na sede da Câmara Municipal. Fundamentação. Inicialmente, cabe apontar as atribuições previstas para o cargo de auxiliar de serviços gerais, que são objeto de pretensão de alteração, as quais seguem serão retiradas do anexo. Fazer limpeza em geral, varrendo, lavando, removendo pó, encerando dependências, recolhendo lixo das dependências da Câmara. Proceder à limpeza interna e externa nas dependências da Câmara, incluindo móveis, equipamentos, cortinas e toalhas. Coletar lixo das salas e dos corredores. As transcritas abaixo serão acrescidas com a aprovação do projeto de resolução. Auxiliar no planejamento e controle de atividades básicas, por exemplo,
ajudando a fazer listas de compras e manter o estoque de produtos de limpeza, fazer pequenos reparos e consertos ou contribuir com profissionais a cargo dos serviços de manutenção, ajudar na carga e descarga de objetos de acordo com as necessidades. Assim, o que se almeja é especificar as atividades que guardem estrita relação com o cargo de serviços gerais, retirando aquelas de limpeza e incluindo outras conexas conforme expostas acima. A alteração pretendida é salutar para a administração pública, haja vista que com a medida poderá haver o afastamento de situações que constituam acúmulo de funções ou desvio de função, o que poderia gerar a responsabilidade civil da Câmara Municipal. Nesse sentido, cita-se o verbete das súmulas 378 do Supremo Tribunal Federal, determinando que o servidor público despiado de sua função, embora não tenha direito ao enquadramento, faz jus aos vencimentos correspondentes à função que efetivamente desempenhou, sob pena de ocorrer o locupletamento ilícito da administração. O raciocínio acima alinhavado deve ser aplicado no presente caso, já que o cargo de auxiliar de serviços gerais, considerando a redação hoje vigente de suas atribuições, possui um amplo conjunto de atividades. Dentro das atribuições estão inseridas aquelas típicas de cargo de auxiliar de limpeza, conforme já apontado acima. Tais tarefas podem ser objeto de terceirização, já que se trata de atividade meio. Conclusão. Ante o exposto, a presente comissão conclui pela viabilidade do projeto de resolução número 05 de 2025, de iniciativa na mesa diretora, em razão do atendimento às normas administrativas aplicáveis. Soledade de Minas, 23 de junho de 2025. Lindomar Arantes dos Santos, presidente relator. Guilherme Aparecido da Veiga, vice-presidente. Reinaldo dos Santos, secretário. Não, eu li Lindomar Arantes dos Santos. Lindomar Arantes Carvalho é o presidente relator. Em único turno de discussão, o projeto de resolução. Em único turno de votação, a resolução. Aqueles que aprovarem, permaneçam como estão. Declaro que o projeto de resolução número 05/2025 foi aprovado por todos. Avisos. Convoco os novos edis para a reunião extraordinária designada para o dia 25 de junho de 2025, às 20 horas, para o segundo turno de discussão e votação do projeto de lei ordinária número 08/2025, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2026. Antes de encerrarmos essa sessão, gostaria de agradecer a presença dos novos edis, dos ouvintes da UFM, dos internautas e aos colaboradores desta casa pelos ótimos trabalhos prestados. Não havendo mais nada a tratar, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Boa noite a todos.